Recording is on. Boa tarde, meu nome é Ari Vieira, estou gravando esse vídeo para concorrer a uma vaga de oficineiro do programa Governo Aberto 2025, com a oficina Explorando o Censo, Descubra a Sua Realidade. A oficina Explorando o Censo, Descubra a Realidade do Seu Território, ela passa por algumas questões importantes, né? Então a gente vai passar pela contagem da história do homem, noção de planejamento, a própria história do censo, o surgimento do IBGE e alguns conceitos importantes para poder falar sobre a temática. E por último, os dados e mapas que o IBGE disponibiliza. Então, meu nome é Ari Vieira, eu sou nascido na periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo. Atuei e participo de diversos projetos utilizando plataforma de geotecnologias. Sou diretor do Instituto Lidas, sou fundador da Casa Educa. Minha experiência é voltada em gestão de projetos em cultura, educação e novas tecnologias. Fui agente de governo aberto em 2020. O objetivo da oficina Explorando o Censo, descubra a realidade do seu território, é capacitar os participantes a interpretar e utilizar os dados e mapas do Censo 2022 do IBGE, promovendo uma compreensão aprofundada da realidade territorial, através de atividade prática, buscando estimular a análise crítica e a aplicação dessas informações para o desenvolvimento de ações que beneficiem sua comunidade. A gente vai iniciar essa oficina falando um pouco da contagem na história do homem, né? Como o homem sentiu a necessidade de gravar as informações ao longo da história, um pouco de apresentar os povos mais antigos e propriamente até como o surgimento da contagem, né? A partir de até apresentar a calculadora, o ábaco, que foi a primeira calculadora. A partir disso, a gente vai falar um pouco sobre o renascentismo, que foi esse movimento mais amplo e complexo de renovação cultural, onde o homem se colocou como centro do universo, deixando um pouquinho de lado essa questão religiosa. Após isso, a gente vai fazer uma dinâmica, que a ideia dessa dinâmica é falar um pouquinho da importância dos dados para o planejamento. Então, vou apresentar uma história que aconteceu com um comerciante em Londres que coletou dados de saúde pública e ali discutir com os participantes a importância do planejamento a partir da informação e as possibilidades de negócio, de melhoria para a população. Depois disso, a própria história do censo, como ele surgiu, né, o que ele significa, os povos, como os povos antigos já faziam a contagem ao longo da história, um pouco da história de como ele surgiu aqui nas Américas, né, apresentar o IBGE, né, como a história do IBGE, como surgiu o IBGE, né, como foi a primeira contagem da população brasileira, a ideia é como se incorporou o G de geografia dentro do IBGE, apresentar o site do IBGE, um pouquinho do site, da cara do site, de como a gente pode explorar ele melhor, apresentar para que servem os dados do censo, né? Então, algumas questões para que servem os dados do censo. Então, estudar o crescimento da população, identificar áreas de investimento, selecionar locais que necessitam de programas de estímulo, definir a representação política do país, fornecer subsídio ao Tribunal de Contas da União, selecionar locais para a instalação de fábricas, supermercados, entre outros, análise da mão de obra, né? A análise acadêmica do perfil sociodemográfico e econômico, e é o principal, que é a reivindicação do cidadão, né? Então, quando o cidadão está munido de informação, ele consegue pautar o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Apresentar um pouco da divisão territorial do censo, né? Como que ele se organiza, a ideia de apresentar como ele se organiza nos municípios, nos distritos, subdistritos. O censo vem com uma novidade nos bairros, que não tem em todo o território nacional, mas em alguns lugares a gente consegue ver os dados de bairro. E, propriamente dito, os dados de setores censitários, que é a menor divisão territorial do censo. Apresentar um pouco dos dados dos setores censitários, né? Então,
É uma divisão, o Brasil é dividido em quase 500 mil pedacinhos, né? E o total de informações, que é quase 4 mil informações que são disponíveis pelo IBGE, com 4 grandes características: domicílio, responsável, pessoas e idade de instrução. E aqui um pouco da ideia de como você consegue verificar um setor censitário, né? Então, a partir desse RG que cada setor censitário tem. Para finalizar a oficina, a gente vai lá no site do IBGE. A ideia é apresentar no site do IBGE algumas informações aqui nesse nível, né? Seja nível de setor censitário, de distritos, de bairros. E aqui as informações que o IBGE disponibiliza, informações de população urbana, composição de domicílios, composição de raça-cor, informações de iluminação pública, por exemplo. Então, a ideia no finalizar a oficina é um pouco de apresentar os dados do IBGE e discutir como cada um pode implementar no seu cotidiano essas informações. Bom, essa é a oficina Explorando o Censo, Descobrindo Suas Realidades, que eu apresento aqui como proposta de governo aberto.